coração bate fora de mim, porque ele está em você, encontrou o seu par. Meu coração decidiu que você leva tudo que tenho guardado pra entregar a quem tem esperado, para amar, para amar. Bate fora de mim, porque ele está em você, encontrou o seu par. Este coração decidiu que você leva tudo que tenho guardado pra entregar a quem tenho esperado, para amar, para amar. O amor aponta a direção por onde deve ir o coração, quer o caminho mais distante pra ter mais tempo com você, quer a montanha mais alta para em cada passo segurar a sua mão. Que uma das maiores virtudes da pessoa é saber, além de começar a pedir, começar a agradecer. Nós queremos começar a agradecer essa noite. Amém? Tuas promessas
Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Amém. Os amados podem se assentar. As pessoas perguntam por que nós cantamos "Te agradeço por ter morrido em meu lugar". Alguém fala, mas nós estamos celebrando uma festa. Toda festa cristã, em primeiro lugar, ela tem que ter o reconhecimento de que se Cristo não tivesse dado a sua vida por nós, não existiria nenhum tipo de festividade para esse tempo. Então nós começamos agradecendo digamos assim, o maior projeto de Deus depois da criação do homem, que foi exatamente a salvação do homem. Então nós começamos agradecendo a Deus porque por causa dessa salvação através de Jesus Cristo é que nós temos a alegria, temos a família da fé, temos a esperança da vida eterna, temos paz no coração, não pertencemos a angústias, pertencemos a Deus. Jesus, ao pagar o preço por nós, Ele nos colocou de volta no controle, no colo, na moradia e no coração de Deus. Então eu quero abrir em concordância com o que cantou o Ministério de Louvor, que a nossa maior gratidão é que Jesus nos fez uma família, a família da fé. E aqui nessa noite nós temos vários amigos, todos aqui são amigos do Renato e da Isabel, mas talvez entre nós não nos conhecemos, não é? Essa malha de amigos, ela poderia ser mais viva, mas nós só conhecemos alguns. O Renato e a Isabel são os amigos comuns. Mas eu quero dizer para todos vocês aqui, nós temos um outro amigo comum, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E nós vamos então agradecer a Deus ao receber aqui, entrando nesse santuário, o Renato, a Isabel e seus familiares. Nós vamos recebê-los quando eles estiverem entrando com uma salva de palmas, porque nós estamos querendo agradecer a Deus com alguma manifestação. Então vocês vão poder manifestar sua gratidão com uma salva de palmas quando eles estiverem entrando aqui no meio desse recinto. Vamos então nos preparar para esse momento. Graças a Deus. Então nós estamos devagarinho recebendo o neto, veio aqui a filha, o genro, aí entrou agora o Roberto, a Renata e agora a Raíssa. Com R, né? Muito bem. Eu quero perguntar a todos vocês, nós estamos contentes com esse dia, com essa cerimônia, o motivo dessa cerimônia, de agradecer a Deus pela vida desse casal. Se é verdade, digam amém. Amém. Eu quero pedir a vocês, nesse clima de tranquilidade, vocês estão em casa, tá certo? Talvez alguns estão aqui pela primeira vez, fiquem em paz. Eu quero convidar você a dar uma olhada aí em volta e cumprimentar quem está perto de você. Você vai estar cumprimentando um amigo e uma amiga do Renato e da Isabel, né? Pode fazer isso aí, cumprimenta, um abraço. Vamos nos preparar para
ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como é o amor? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberpece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. 50 anos, e essa é uma verdade na vida desse casal. Com Renato, com a irmã Isabel, nós prestamos uma homenagem de louvor a Deus pela vida de vocês, pela honra que vocês dão à instituição do casamento, que é de Deus, não banalizando, mas valorizando. Sei que, assim como outros casais, eu creio que algumas dificuldades vocês passaram, mas isso estreitou mais ainda a comunhão. Aprenderam a conhecer mais ainda um ao outro. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que nós cantássemos junto o canto que se refere ao amor. Será projetado 394, o hino, o hinário. Eu quero convidar a todos que vamos colocar em pé. O amor vale a pena a gente fazer um exercício por ele, cantarmos em pé. O amigo vai estar cantando conosco a excelência do amor.
Deus de amor, nós queremos te louvar por este amor. Amor que nasce no teu coração. Amor que nasce no teu coração para conosco. Deus, e amor que o Senhor coloca no coração de duas pessoas para viverem para a eternidade. É o único sentimento que levaremos para a eternidade, é o amor. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, conceda a cada vida de presente, que saibam amar, que consiga, Senhor, perdoar, que consiga viver este amor na sua plenitude, para que possa, Deus, neutralizar o ódio de milhões de pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos pelo amor. Amém. Nós gostaríamos de convidar aqui à frente o Sr. José Roberto e o Dilton, que estarão fazendo uma homenagem a esse casal. Gostaria que eles tivessem a bondade de se aproximar desse altar. É uma honra para todos nós, Sr. Renato, Dona Negra, e nós escrevemos umas singelas palavras aqui, simples, mas é de muito coração, em gratidão a tudo que tem feito por nós. Bodas de ouro, Renato Martins de Andrade, Isabel Aparecida de Andrade. Nada mais belo no mundo do que um casal sonhador, que consegue fazer deste sonho maravilhas da vida, fraternidade, bondade e amor. Quero saudar a família do Sr. Renato Martins, iniciando essa saudação por sua filha, Rosimar Maricato, pelo esforço, preocupação, tamanha dedicação na organização dessa tão oportuna e merecedora homenagem. Rosimar, sinto-me autorizado e no direito de tecer congratulações e parabenizar-te por essa realização. Se Deus foi tão generoso contigo em lhes presentear com essas duas maravilhas, o pai e a mãe que você tem, nada mais justo de propiciar a eles esse momento de grandiosa felicidade. Seu Renato, Dona Negra, estamos honrados por estar aqui representando a nossa família, dentre tantas que conviveram e convivem há anos, fazendo parte dessa fantástica história de vida. De uma família de 6 irmãos, alguns nasceram e tiveram parte da criação na propriedade da família, na Fazenda Brejo Alegre, lá no Córrego da Morada, que frequente e orgulhosamente é relembrado pelo Senhor em todos os momentos de encontros e reencontros. Orgulho esse que é recíproco, porque estimamos e o respeitamos muito. Nesta cerimônia de ação de graças, quero agradecer a Deus por participar deste ato solene, pedir as suas bênçãos ao seu Renato, a Dona Negra, pessoas que nos têm dado uma lição de vida, de temência a Deus e exemplo de honestidade e fé cristã. Crescemos educados pelo nosso pai, Valmir Alves Martins, que nos orientava incessantemente, ensinando-nos o quão deveríamos respeitar e nortear a nossa vida pelo exemplo desse casal. Dizia-nos que nas horas difíceis ou momentos de tomar decisões importantes, em caso de dúvidas, saberíamos a quem procurar. E mais do que isso, que nas horas de alegria e honra, a Dona Negra e o seu Renato seria sempre os primeiros na lista de convidados. Uma prova concreta de amizade, confiança e credibilidade. Crescemos educados e orientados pela nossa mãe, Terezinha Martins, norteada também sob a batuta de bondade e, acima de tudo, da autoridade dessa tão carinhosa mulher, mãe e avó, conhecida e chamada delicadamente por todos nós como Dona Negra. Jamais poderíamos deixar de homenageá-los, a quem nos ajudou a educá-los com honestidade, com gestos simples, atitudes de bom exemplo, de patrão, patroa, amigo, pais, avós, mãe, e, sobretudo, de pessoa humana capaz de nos reconhecer em qualquer lugar, em qualquer momento, independente de situação. Por fim, seu Renato e Dona Negra, é uma honra para todos nós podermos homenageá-los e agradecer pela presença viva dessa história humana, que, sem dúvida, é um exemplo de criação divina
de educação para os nossos filhos e netos. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês para que continuem sendo maravilhas e realizando boas obras por muito e muito tempo. Muito obrigado. Eu queria que nós recebêssemos nesse momento também uma porção da Palavra de Deus. Tudo que nós temos recebido é a Palavra de Deus. Mas eu quero convidar o pastor Carlos e vamos pedir que o Senhor Deus o use nesse momento para que fale profeticamente, porque eu creio que a Palavra de Deus é que tem sustentado vocês, irmão Renato e irmã Isabel, né? Eu quero que Deus abençoe o pastor Carlos. Quem sabe, alguns casais que estão aqui nessa noite, algumas pessoas vão deixar a palavra entrar em seus corações para fortalecê-los para uma caminhada mais prolongada, mais firme. Vamos ouvir então o pastor Carlos. Graças a Deus pela essa igreja, graças a Deus pelo Renato, pela Nega, graças a Deus por você estar aqui nessa noite. Noite de alegria. Eu queria ler um cântico da Palavra de Deus para todos nós. Diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Será a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por essa palavra. E eu fico tremendamente satisfeito por participar desta festa. Fico assim com uma alegria redobrada, né, de poder estar. Tanto é que quando fui convidar, quando fiquei sabendo deste aniversário, dessas bodas de ouro, eu falei: não, tenho que me agendar, não é? Deixei São Paulo, minha família não pôde estar todos comigo aqui nessa noite, mas deixei até mesmo na igreja. No culto de amanhã não vou poder participar, mas fico estar aqui presente para dar um abraço no Renato, para dar um abraço na Nega. Então, queridos, 50 anos de casado, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu não consigo imaginar o que é 50 anos de casado. Mês que vem eu faço 25, mas não tenho 50 anos de idade. Portanto, eu não consigo imaginar o que é 50 anos de casado. Eu glorifico a Deus porque das poucas festas de bodas de ouro que eu participei, uma delas, que eu me lembro muito bem, foi do seu pai, Renato. Lá na fazenda, há pouco citado pelos irmãos aqui, Grande Alegre, onde foi as bodas de ouro do tio Rosélio e da tia Dodó. E eu estou contente também porque talvez por 3 vezes essa minha alegria se multiplica. Primeiro porque eu sou parente do Renato por parte de pai, e sou parente da Nega por parte de mãe, e sou, mais ainda, sou primo do Renato, sou primo da Nega, e sou irmão de ambos em Cristo Jesus. Isso me enche de alegria, isso me faz
estar aqui repleto, estou transbordando. Se de repente vocês me verem levantar aqui, não se assustem. É a minha alegria de poder estar nesta festa com ambos. O pastor agora há pouco disse que, com certeza, esses 50 anos, eles tiveram algumas dificuldades. Creio que foram muitas dificuldades. Não, eu queria refletir um pouquinho rapidamente com vocês, não vou tomar muito tempo, mas sobre essa instituição chamada casamento. Como é que alguém pode viver com outros, e muitos de vocês, principalmente os mais jovens, devem estar pensando como é que alguém pode viver 50 anos ao lado de outro. O que é, o que acontece, o porquê que alguns casamentos se perpetuam, porque alguns casamentos se solidificam e ficam 50 anos juntos, e por que alguns outros duram tão pouco? Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre essa instituição chamada casamento e o que ela está representando hoje, ou qual o declínio que tem acontecido na instituição chamada casamento. Em 3 rápidos tópicos eu queria dizer que o primeiro problema dos casamentos hoje em dia é um mito a respeito, um mito irreal a respeito do que é o casamento. Muitos jovens, muitas das pessoas, inclusive daquelas que professam a fé em Cristo, muitas daquelas que até mesmo frequentam igreja, têm uma comunhão com Deus nos cultos semanais, mesmo elas muitas vezes pelo fato de colocar ali a sua vida diante do altar de Deus e pedir a bênção de Deus para o seu casamento, eles transferem 100% da responsabilidade para Deus. E chegam num ponto que a posição é o seguinte: se Deus está me unindo com essa mulher, se Deus está unindo uma mulher com um homem, portanto a responsabilidade de manter casado é de Deus. E isso não é uma verdade. Se o casamento é realizado no céu, e eu creio que é realizado no céu, mas ele tem que ser mantido na terra. E parte do sucesso desses 50 anos de casamento foi porque muitas vezes o Renato teve que segurar a barra. Durante muitas vezes a nega, e talvez muito mais do que o Renato, teve que segurar a onda, segurou firme. Não foram poucas as vezes que eles não pensaram em desistir. Não são poucas as vezes que eu penso em desistir. Muito mais vezes ainda, da Maria, minha esposa, pensaram em desistir. Mas chega um momento que eles falam: não, nós precisamos batalhar pelo nosso casamento. O nosso casamento foi feito no céu, mas eles têm que ser mantidos aqui na terra. É verdade, o casamento do cristão, o casamento daquele que crê em Deus, existe uma terceira pessoa, não é apenas marido e mulher. Existe a presença do Espírito Santo de Deus, existe a presença do Senhor Jesus, e foi Ele que nos momentos difíceis, Renato, te auxiliou, te capacitou a segurar, te capacitou a superar a crise. Esse mesmo Deus, nega, é que te abençoou, te fez suportar os momentos de crise, te fez ali segurar a onda, muitas vezes chorando, correndo, lendo na palavra de Deus, sendo o seu socorro bem presente na sua angústia. Ele foi seu socorro bem presente na angústia, mas houve a necessidade de ambos arregaçarem as mangas, lutarem. Houve um momento em que vocês precisaram ultrapassar as barreiras da descrença, ultrapassar as barreiras do descrédito, precisaram, como nós falamos comumente, engolir sapos, precisávamos assim passar por cima de outras coisas mais. Muitos anos sendo criado, Renato, lá aos pés da tia Dodó, do tio Rosendo, a nega lá da Dona Maria, do seu Maricá, diferentes, se conheceram, resolveram se casar. Tantas coisas aconteceram nesses 50 anos. Olha essa figura do Renato. O que aconteceu com ele nesses 50 anos? A nega não sempre elegante, mas o Renato é terrível. Onde estão os seus cabelos, Renato? Onde estão os seus músculos? A gordura encobriu. Esses mitos, meus irmãos, eles precisam ser desfeitos. Você jovem, você que está iniciando a sua vida de casamento, saiba
tira esses mitos irreais do casamento, Deus vai abençoar. Deus abençoa esse casamento da Negra e do Renato, capacitando-os para superar as dificuldades, mas a responsabilidade é em primeiro lugar deles. Eles precisaram se exercitar, eles precisaram ter uma aptidão muito grande na sua comunicação. As diferenças existem, já existiam antes de se casar, permanecem até hoje. Existem costumes, gostos que permanecem no Renato hoje diferentemente da Negra. Existem coisas que talvez na cabeça da Negra, ela falou, depois que eu casar, eu mudo no Renato. Passaram 50 anos e ele continua, não é, Negra, com aqueles defeitos. Da mesma forma, o Renato falou, não, olha, eu vou casar, depois com o tempo ela se adequa à minha vontade, ao meu jeito de ser. Passaram 50 anos e não. Casamento não é se pensarem da mesma forma, as diferenças sempre existirão. E que bom existir. Mas tem que aprender. E tem que pedir a capacitação para Deus para superar tudo isso. O segundo ponto que hoje, uma mudança drástica que tem acontecido na instituição do casamento, é a perda da determinação de se permanecer casado. Garanto que muitas vezes, repito, eu tenho vontade, já tive algumas vontades de abandonar o meu casamento. Eu, conhecedor da palavra de Deus, pregador da palavra de Deus, pastor da palavra de Deus, mas sei. Mas quando me vinha essa mente, mas na instituição do casamento, o princípio, a vontade de Deus, é que ela permaneça para todo sempre, essa é a vontade de Deus. Portanto, existe, tem que existir no meu coração, tem que existir no coração de vocês, maridos, tem que existir no coração do Renato, a firme determinação de permanecer casado. É evidente que em algumas situações, e a própria Bíblia recomenda a separação, mas o ideal para Deus, o que Deus idealizou para o casamento, é um casamento eterno. Portanto, não é na primeira crise, não foi na primeira crise que a Negra deixou o Renato, não foi nas outras crises que o Renato deixou a Negra, não, o casamento deles permaneceu, porque na cabeça deles o casamento é eterno. O meu casamento permanece, isso me faz superar as minhas crises, porque na minha concepção o casamento é eterno. Algumas pessoas hoje em dia estão achando, mas é normal não dar certo? Não, o normal é dar certo. O normal é sermos abençoados por Deus. O normal é nós sacrificarmos os nossos próprios interesses em favor do outro, em favor deste casamento, desta instituição. Algumas pessoas não querem ser felizes para sempre, querem ser felizes imediatamente. Olha, no primeiro mês não deu certo, eu quero um outro marido, eu quero uma outra mulher. E não percebe que o casamento tem que ser batalhado. 50 anos de casado, amanhã, se a Negra não batalhar por esse casamento, eles se disparar depois de 50 anos vivendo juntos. Se amanhã cedo o Renato não tiver a disposição de novamente conquistar a Negra, de demonstrar o seu amor por ela, de renunciar a si mesmo em favor dela, de toda a família, esse casamento não adianta, não vão ser esses 50 anos que vai fazer com que eles permaneçam casados. Quando a felicidade não vem de imediato, é como algumas pessoas caírem fora. Não, desfaz o casamento, mas não é assim. Como diz o escritor Guimarães Rosa, o importante não é nem a saída nem a chegada. O importante é a travessia. O casamento, da mesma forma, não foi há 50 anos atrás, não foi lá, foi apenas o início. Ele permanece e vai permanecer ainda amanhã, depois de amanhã e nos próximos anos, Negra e Renato. O terceiro ponto, a respeito das crises conjugais, são expectativas irreais do casamento. Algumas moças, alguns moços acham que o casamento é a solução para todos os problemas. Eles têm algumas frustrações, têm algumas dificuldades,
e acha que o casamento vai tornar felizes. O casamento não foi feito para resolver os problemas da mocidade. Os problemas não foram feitos para resolver os problemas econômicos. Não foram feitos para resolver os problemas de autoaceitação. Algumas pessoas esperam algo mágico do casamento. E desculpe, você noivo, os pombinhos que estão aqui nessa noite, o balde de água fria. Vocês estão esperando algo mágico do casamento? Esquece. Não foi uma mágica que aconteceu neste casamento do Renato da Veiga. Não foi uma mágica que fez eles permanecerem 50 anos casados. Na vida deles, talvez aquele amor romântico que alguns homens, que algumas mulheres exigem permanecer desde o dia que se conheceram. Não, o amor romântico tem que permanecer depois dos 50 anos, dos 10 anos. Que bom que exista romantismo durante esse período. Mas aquele amor eterno, amor romântico, não é isso. Casamento não é satisfação de desejos, não é segurança, não é estímulo intelectual, não é segurança econômica, não é mágica. O que faz um casamento dar certo é um trabalho árduo de um homem amando uma mulher, de uma mulher amando o homem. Isso é que faz um casamento dar certo. Quando Deus fez os céus e a terra, diz a Bíblia que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação entre as águas, tanto horizontais como verticais, e houve ali a separação. Haja os luminares, e ali houve então o sol, a lua, as estrelas. Haja os seres viventes, e tudo aquilo foi sendo criado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Mas na hora da criação do ser humano, diz a palavra de Deus que teve uma ação toda especial. Parece que Deus teve um carinho todo especial ao criar o homem, a tal ponto que nesse momento, e pela primeira vez, a palavra de Deus faz menção à Trindade, quando diz a palavra de Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e fez o homem. No versículo do capítulo 2 de Gênesis, contando a história da criação, a Bíblia fala que todas as vezes que Deus criava algo, parece que Deus olhava, analisava, e Deus dizia, olha, o que eu criei foi bom. E depois no segundo dia, o que Deus criou, ele olhou e falou assim, olha, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Até que Deus percebe que algo na sua criação não estava bom. Diz a palavra de Deus que quando Deus, depois que criou o Renato, ele olhou para o Renato e falou assim, olha, não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, far-lhe-ei uma auxiliadora, como dizem outras versões. Vou fazer para o Renato uma mulher chamada Isabel. Vou fazer uma mulher com o apelido carinhoso de nega. Vou fazer para o Renato, porque não é bom que ele esteja sozinho. Portanto, a função que Deus estabeleceu para você, nega, é ser a companheira, a auxiliadora do Renato. Não é apenas para procriar os filhos, para dar continuidade, não. Mas o principal objetivo do casamento é a mulher ser companheira, auxiliadora. E muitos dos casamentos vão dar certo porque a mulher perde essa característica, perde esse mandamento de Deus para ele. Eu insisto. Dois cristãos no casamento têm uma terceira pessoa, o Senhor Jesus. A sociedade não oferece hoje respostas para o casamento, mas Deus oferece um caminho, não através de imagem, mas Deus capacita o Renato, Deus capacita a nega para podermos estar aqui nessa festa. Deus pode, meu irmão e minha irmã, capacitá-los para você manter o seu casamento. Deus pode capacitá-la, minha irmã, para você manter o seu casamento. Deus pode capacitá-la, você jovem, desesperado que está para poder casar. Deus pode te abençoar com uma mulher maravilhosa, mas saiba, Deus pode capacitar, mas a sua parte você tem que fazer. Vocês mulheres têm que fazer a sua parte. A palavra de Deus poderia ficar aqui a noite inteira falando a respeito do quanto que a palavra de Deus é sábia,
O quanto que a palavra de Deus é orientadora a respeito disso. Muitos, de uma maneira assim terrível, não conhecendo a Bíblia Sagrada, não conhecendo os seus ensinamentos, não participando de uma igreja, não participando de uma escola bíblica, não participando dos ensinamentos da palavra de Deus, entendem o casamento de uma maneira completamente errada. Vocês, mulheres, se conhecessem de fato a palavra de Deus, o que diz o capítulo 5 de Efésios, vocês deviam decorar aqueles versos, porque aqueles versos são assim extremamente favoráveis a vocês, mulheres. Quando a palavra de Deus realmente dá aquela chacoalhada nos homens, está lá mostrando. E o quanto que a palavra de Deus valoriza a mulher no casamento, o quanto que a palavra de Deus dá conselhos para os homens a respeito do casamento. Não, mas eu não quero fazer isso que a palavra de Deus determina. Eu quero que Ele me abençoe sem eu fazer a minha parte. Não é assim que funciona. Não é bom que o homem esteja só. Eu queria deixar, encerrando essa minha palavra, é um poema de um poeta pagão que morreu há pouco tempo atrás. Esse poema, desse poeta brasileiro, ele escreveu quando ele estava em Portugal em 1939. Grande parte de vocês conhecem o poema. Diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes de com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no pensamento. Quero viver em cada bom momento, e em seu louvor em espalhar meu canto, terrível riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto vive. Que bom que nós estamos comemorando, Renato e Diego, este casamento, essa boda de ouro. A Bíblia recomenda, meus irmãos, que nós celebremos. A palavra de Deus fala de tantas festas que tinha no Antigo Testamento. Fala de festas no Novo Testamento, o Senhor Jesus participando de algumas delas. Quando eles entraram na terra prometida, Deus disse para Josué: olha, quando nós passarmos ali, eles, de uma forma miraculosa, Deus os fez passar o Rio Jordão a seco. Deus ordenou a Josué dizer o seguinte: olha, cada um dos líderes das tribos vão passar e vão pegar uma pedra no meio daquele rio. E eles vão edificar ali um altar. Ali um monte de pedras vão se juntar. E quando os vossos filhos perguntarem o que são essas pedras amontoadas, vocês dirão: olha, o Senhor nos fez entrar nessa terra e nos fez passar o Jordão a seco. E quando os filhos dos vossos filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês dirão da mesma forma. Nós devemos celebrar sim essa festa, Renato e Diego, porque daqui a algum tempo, quando os netos, quando os bisnetos verem esse filme, virem essas fotos, eles vão dizer: mas que dia foi esse festivo? Vocês vão dizer: olha, foi quando nós completamos 50 anos de casados debaixo da bênção de Deus. Quando todos nós recebemos talvez cópias de algumas fotos, nos encontros familiares, todos ali vamos abrir os álbuns e vamos ver. E vamos muitas vezes ver essas fotos e falar: olha, que maravilha! Foi quando meu pai e minha mãe fizeram 50 anos de casamento aqui na igreja. Deverá ter esse memorial também. Olha que coisa linda! No ano de 2007, fizemos ali a celebração de 50 anos. Não é, pastor? No casamento da Negra e do Renato. É bom lembrarmos, é bom celebrarmos esse tipo de coisa. Nas nossas famílias, em nossas igrejas, nós devemos ter este bom costume de celebrarmos tudo aquilo que Deus tem dado para as nossas vidas. E eu encerro desejando para você, Renato, desejando para você, Nery, e acima de tudo, desejando também para você
convidado do Renato, da Negra, desta igreja, na bênção de Deus para a sua vida, que diz o seguinte: o Senhor te guiará continuamente. Está? Capítulo 58 de Isaías. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria encerrar essa palavra orando a Deus por esse dia, por essa festa. Queria agradecer a Deus pelo privilégio que temos de participar desse dia, nessa noite, neste lugar. Deus querido, nós agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelo fato de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela capacitação que o Senhor deu para o Renato, Senhor. E te pedimos que ele continue sendo, ó Deus amado, um homem capaz. Que ele continue, ó Deus amado, sendo o cabeça desse casal. Que ele continue, ó Deus amado, tendo, ó Deus, a Negra como sua companheira, Deus. Que ele possa, Deus amado, se regozijar todos os dias da sua vida pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Da mesma forma, ó Deus, pedimos uma bênção toda especial, ó Deus, pela Negra, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando com toda sorte de bênçãos vinda do céu, Senhor, que ela possa continuar sendo a mulher sábia, ó Deus, que saiba edificar a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Deus, nessa noite, como presente, ó Deus amado, para os convidados da Negra, para os convidados do Renato, uma bênção toda especial para aqueles que aqui se encontram, Senhor. Aqueles casais, ó Deus amado, que porventura estão em crise conjugal, em nome de Jesus, venha até eles. Coloque a tua mão de poder sobre esses corações. Abençoe os maridos, abençoe as mulheres, as esposas, em nome de Jesus. Mostra que existe uma saída em ti, Senhor. Que o Senhor possa estar auxiliando esses casais a manterem firmes o propósito de permanecerem casados. Em nome de Jesus, abençoe os pais na educação dos seus filhos. Abençoe os filhos, ó Deus amado. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus querido, cada tio, cada tia, minha, do Renato, da Negra, que está aqui nessa noite. Cada parente, ó Deus querido. E se porventura, ó Deus amado, algum deles deseja ter um encontro real e verdadeiro contigo nesta noite, em nome de Jesus, que tu mesmo possa ir nesses corações, abençoando, Senhor, tirando toda tristeza, toda mágoa, Senhor, mas que possa haver uma festa enorme também no céu, através da conversão, através da aceitação de Jesus em seus corações. Nessa noite nós pedimos, em nome de Jesus, abençoe em especial, ó Deus, cada parente do Renato, cada parente da Negra que está aqui nesta noite, Senhor Deus. Mostre que o Senhor nos ama. Mostra-nos, amado, que o Senhor morreu na cruz do Calvário também por eles. Mostra-nos, amado, o quanto o Senhor quer ter um relacionamento íntimo, verdadeiro com eles. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. Negue, Renato, que o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Em nome de Jesus. Amém. Say
Eles estão confiando essas alianças bonitas, nunca vi igual, com esses detalhes. Coisa linda, para estamos colocando essas alianças sobre a palavra de Deus, claro, no sentido simbólico, porque muito mais ainda, muito mais do que a aliança está sobre essa Bíblia, é a vida de vocês sobre as mãos de Deus, que é a vida da família de vocês, que é fruto da nossa união. Eu quero então perguntar a vocês, antes que a gente recoloque essas alianças, eu quero perguntar a vocês, diante de Deus e de todas as pessoas aqui nesse recinto, pergunto, vocês desejam renovar a aliança feita há 50 anos e tudo fazer para que o lar de vocês seja um sinal de esperança e testemunho da presença de Deus? Com a ajuda de Deus, glória a Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Amém. Eu quero convidar nosso irmão Renato. Eu sei que ele tem os momentos românticos dele, mas agora eu vou te ajudar aqui com algumas coisas. Isabel, há 50 anos atrás, unimos nossas vidas através da aliança do casamento, confiantes que Deus nos ajudaria a ser um casal feliz. E Ele nos sustentou. No altar de Deus, vamos pedir agora que Ele renove seus cuidados para conosco e reforça o nosso amor. Eu reafirmo minha aliança matrimonial contigo. E creio que o Senhor Deus tem preparado dias ainda melhores com a sua ajuda. Amém. Renato, há 50 anos atrás,
unimos as nossas vidas através da aliança do casamento, confiante que Deus nos ajudaria a ser um casal feliz. E Ele nos sustentou. No altar de Deus, vamos pedir agora que Ele renova os seus cuidados para conosco e reforça o nosso amor. Reafirma minha aliança matrimonial contigo. E espero por dias melhores ao seu lado, com a ajuda de Deus. Amém. Eu quero convidar vocês, então, o Renato, a Isabel. Não aprendeu não, essa não. Eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé nesse momento, a reafirmação. Isabel, com este anel, reafirmo a minha aliança contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Renato, com este anel, reafirmo a minha aliança contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a colocar as mãos de companheiro sobre a Bíblia. Quero convidar o pastor Carlos. Nós vamos estender nossas mãos a esse casal, nós queremos abençoá-los. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque esse casal não está fundamentado em qualquer solo, mas está fundamentado na rocha que é Cristo. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos sustentou. Sabemos que a tua mão, a tua bênção, a tua natureza, a tua palavra, tudo que vem de ti, o teu reino, sempre esteve presente com eles. Ó Deus, não há nada que não possa ser superado quando Deus está conosco. Eu creio, Pai amado, que esse casal é um testemunho para muitas vidas que os conhecem, sabendo que Deus, no controle de suas vidas, fez com que eles chegassem a 50 anos de casados. Pedimos que o Senhor renove essas bênçãos, Pai. Nós cremos que o testemunho deles serve para que muita gente reflita sobre suas vidas e pensem e pergunte a Deus: eu quero te encontrar, o que devo fazer? Eu quero, Senhor Deus, que essas pessoas tenham essa resposta. A resposta de alegria, de felicidade, de paz no coração. Não buscando em encantos mundanos, em momentos passageiros a felicidade, mas buscando em Ti que é eterno, aquilo que é duradouro. Ó Deus, nós abençoamos esse casal, abençoamos o fruto do amor desse casal, sua filha, seus netos. Agradecemos os amigos que se agregaram e se tornaram também família. Pedimos ao Pai amado, reafirme a tua bênção, pois os teus filhos reafirmaram o compromisso. Mas nada adiantará se o Senhor não reafirmar o seu compromisso para com eles. Nessa hora nós clamamos em nome de Jesus e os abençoamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Vamos todos nos assentar. Uma corda de duas dobras não se retenta com facilidade. Não é? Eu quero lembrar, porque eu quero estimular todos aqui a receber a restauração de bênção da renovação do seu casamento. Eu quero lembrar você que o seu compromisso não é só com o seu esposo, só com a sua esposa. Ele pode ser com você. Se não foi, coloque Deus hoje nesse casamento. Coloque a palavra de Deus no seu casamento. Aí sim você vai entender que há um reforço fenomenal, ou melhor, sobrenatural sobre a tua vida. Quando nós temos a história de Maria e José, nós percebemos algumas coisas interessantes. Aquele casal, a princípio, tinha um impedimento para se casar.
tinha uma dificuldade inicial, mas Deus interviu e ele então reafirmou que aquele casamento deveria continuar. Se muitos casais deixassem Deus, como disse o pastor Carlos, se muitos casais deixassem Deus intervir, a caminhada teria sido diferente. Teria sido diferente. Na verdade, não. Vocês podem dizer muito mais isso para mim do que eu para vocês. Teria sido diferente. Porque José e Maria são modelos, que é um modelo de casal. Deixaram Deus intervir. Quando Deus interviu, tirou as dúvidas e caminharam bem. Quem sabe nessa noite você queira que Deus intervenha na sua vida, na sua família. Porque Deus tem um espaço que você ouça. E nessa oração final, eu gostaria de ter o privilégio de orar com você. E quem sabe você com a sua esposa, com o seu esposo, você possa fazer esse compromisso a dois e querer a bênção de Deus. Porque não adianta, como algumas pessoas fazem, vão ao altar de Deus e pedem a bênção de Deus, mas nunca mais querem Deus. Não caminham mais com Deus. É só no momento do casamento, só para um momento de celebração, mas depois Deus não faz mais parte. Ele procura conhecer a palavra de Deus. É o que a Bíblia chama de hipocrisia, né? Tem um primeiro contato, apenas por uma questão como se fosse proforme, e depois Deus não está mais presente, não se encontra Deus em lugar nenhum. É por isso que acontece tantas coisas. Eu não estou me referindo apenas a separações, não. Eu estou me referindo a pessoas em depressão, pessoas com a estima arrebentada. Eu estou me referindo a pessoas que vivem com uma tristeza crônica. Eu estou me referindo a uma pessoa com um vazio tremendo. Porque Deus não está na caminhada, só estava no início. Só estava no início. Só foi convidado com isso. Deus aparece com isso, depois eu caminho sozinho. Ninguém entra no céu se não for por meio de Jesus Cristo. Tem que ir até o fim, quem quiser ir para a eternidade. Eu sei que esse casal não está se preparando apenas para a velhice, está se preparando mais do que a velhice, para a eternidade. Porque nem todos terão o privilégio da velhice. Eu quero então convidar você nesse momento. Quem sabe você está com seu esposo, com sua esposa aí, com a situação. Se você quiser discretamente pegar na mão do seu esposo e apertar, é um sinal de que você tem a bênção de Deus na vida conjugal. Se você quiser, faça isso agora. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a curvar a sua cabeça, para que você se concentre, pense e reflita sobre as palavras que queremos dizer. Eu quero que vocês entendam que Deus tira os impedimentos da caminhada, como tirou de José e Maria. E Ele confirmou aquela união conjugal. Aquele casal tinha planos eternos. Aquele casal acolheu Jesus. E Jesus é o passaporte para a eternidade da sua nação. Deus colocou José e Maria juntos e passaram por muita dificuldade, muitas perseguições, muitas precariedades. Mas eles estavam unidos, Deus estava com eles. Eles não reclamaram da estrebaria, eles não reclamaram da simplicidade. Eles não reclamaram de absolutamente nada, porque Deus estava na vida deles, ao passo que quantas pessoas têm tanto conforto, mas reclamam e mesmo assim se sentem incompletos, apesar de ter tanto. Mas aquele casal modelo tinha Deus. Senhor Deus, nós não queremos chegar ao fim dessa cerimônia sem proclamar aquilo que é mais importante. Proclamar de que Jesus deseja ampliar o rol daqueles que o buscam, o rol daqueles que de fato querem. Não vive segundo o que pensam, mas segundo o que diz a palavra de Deus. Não vive segundo a aparência, e por causa da aparência talvez se afaste de Deus, porque parece que ter Deus, parece que ter compromisso com o Senhor, ter uma seriedade espiritual, é se abdicar de uma vida social ou dos amigos. Mas o verdadeiro amigo é aquele que respeita a decisão do amigo. E o próprio Jesus, mesmo a pessoa não querendo isso. Eu peço agora nesse instante pelos casais que estão em crise,
que estão em situação de risco. Eu peço a Deus que a inspiração do Teu Espírito Santo recaia em cada coração, renovando o amor, renovando o desejo de estar junto, de companheirismo, da cumplicidade conjugal. Também te peço pela vida daqueles que estão indo bem, conserva-os assim, abençoe-os assim. Realmente que cada casal seja uma corda de duas cordas. Que realmente haja companheirismo, se um cair, o outro não reclama, o outro não aponta a fraqueza, mas o outro ajuda a levantar. E diz: eu estou aqui, pode contar comigo. Senhor Deus, parece muito estranho para algumas pessoas enfrentar algumas situações, mas aqui está um casal que publica que isso é possível com a bênção de Deus. Eu peço, Senhor Deus, que esse testemunho sirva de inspiração, de modelo para as pessoas, amigas e irmãos que estão aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu peço a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos em pé. Gostaria que vocês cantassem conosco esse canto que o Ministério do Louvor preparou. O céu encherá o sul, haverá esperança para o aflito. Quem estiverá em nome ao que tudo perdeu e vê seus bens se consumir. Meus irmãos na fé, meus amigos, meus parentes, quero agradecer a todos a presença por estar aqui conosco. Não vou citar aqui nenhum, mas eu tenho aqui amigos e parentes que vieram de longe para esse ato. Isso nos alegra e alegra muito. Então, eu e a Nega, nós estamos muito satisfeitos por estar aqui, esses nossos parentes, amigos, irmãos na fé. Nós agradecemos a vocês todos. E convidamos agora que ninguém daqui vai embora.
nós vamos descer para a nossa parte social da nossa igreja ali, para nós termos ali os momentos de confraternização, para que todos nós podemos cumprimentar melhor ali. Amém. Eu quero orientar vocês que nós temos alguns espaços, não apenas aqui no salão, mas no pátio, nova entrada aqui, também nós temos lá no pátio esse interno. E aqui no salão social será projetado algumas fotos. Vocês vão ver como é que era o Renato do tempo atrás, Vocês vão ver. Não vou estar muito animado com isso não, mas não tem jeito. Aí vamos fazer esse momento lá. Amém? Nós então queremos despedir a todos vocês desse momento, primeiro momento, com muita alegria. Acolhemos sentimos privilegiados por vocês estarem aqui. E dizendo o seguinte, essa casa aqui é de Deus, não é de uma instituição, é de Deus, é o templo da casa de Deus. E também eu quero dizer que o Renato, a irmã Isabel, são como pais para mim. O apóstolo Paulo recomendou aos pastores que considerassem os mais velhos como pais, os da mesma idade, as irmãs da sua idade, as moças como irmãs, e os mais novos como filhos. Então eu me sinto no meio. Mas eu sou da idade de ser pai, de ser irmão e de ser filho também, E a igreja vive realmente essa comunhão em família. De fato nós vivemos isso não é apenas teórico, de fato nós vivemos isso, Quero convidar vocês a ficarem em pé, vamos receber a bênção apostólica final, encerrando toda essa cerimônia. Vamos receber a bênção. Que o Senhor Deus ponha os olhos e seja favorável a ti. Que o Senhor Deus ouça as tuas petições, prepare o melhor para ti e para a tua casa. Que o Senhor Deus te dê sabedoria, te dê forças nas horas que você vai precisar reagir, nas horas de provocação. Que o Senhor Deus te dê discernimento nas horas das tentações. Que tudo o Senhor te abençoe e parte de ti, dos teus familiares, onde quer que estejam, ali o Senhor esteja cuidando deles. Que o Senhor abençoe o teu retorno, que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe a tua saúde, que o Senhor esteja contigo fazendo a tua segurança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossas vidas. E todos que creem nisso e esperam isso, digam amém. Amém. Vamos nos assentar. O casal está saindo desse momento.
need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time will reveal. Yeah, one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps 1 through 3. 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start back at 1. Yeah, yeah. It's so incredible the way things work themselves out, and all emotional once you know what it's all about. Hey, and undesirable for us to be apart. Never would have made it very far, 'cause you know you've got the keys to my heart. 'Cause one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps 1 through 3. 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start back. Say farewell to the dark of night. I see the coming of the sun. I feel like a little child whose life has just begun. You came and breathed new life into this lonely heart of mine. You threw out the lifeline just in the nick of time. One, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps 1 through 3. 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start back at 1.
estragar a filme. Não parece só a minha obturação que eu fiz hoje não. Dá um pratinho, o cara limpou o prato, né? Rapaz, você já comeu de tamanho. Meu é o mais alto. É. Falar em coisa bonita, ele vai. Ô Daniel, oi, aí, falei pra você. Depois de eu comendo, ó. Faz aí minha pose aí, vai. E amigo da Rede Globo? Os caras não vai hard, né? Cadê o pratinho? Dá um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Tá engolindo, ó.
You got away with me. Somehow you got me to Meu coração bate fora de mim, porque ele está em você, encontrou o seu par. Meu coração decidiu que você leva tudo que tenho guardado pra entregar a quem tenho esperado, para amar, para amar. Meu coração bate fora de mim, porque ele está em você, encontrou o seu par. Este coração decidiu que você leva tudo que tenho guardado pra entregar a quem tenho esperado, para amar, para amar. O amor aponta a direção por onde deve ir o coração. Quer o caminho mais distante pra ter mais tempo com você. Quer a montanha mais alta para em cada passo segurar a sua mão. Deus traçou nosso destino para o amor acontecer. Ao seu lado descobri